Bom dia a todos. Faremos os comentários da primeira leitura e do Evangelho, precedidos pela leitura. Trata-se do quarto domingo do tempo comum, ano B. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação, e do meio de teus irmãos um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas em meu nome. Eu pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouçamos também o Evangelho de hoje, quarto domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grande grito, e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pequeno comentário sobre essas duas leituras que acabamos de ouvir. A primeira, ela fala, uma fala de Moisés, que é aquele que escutou a voz de Deus e também subiu ao Monte Sinai para receber a lei. Então, naquela ocasião, o povo teria pedido a Moisés, depois que ele terminou de trazer a lei, para que não falasse mais Deus mesmo com aquela enorme movimento de nuvens, raios, trovões, até terremoto, do alto do Monte Sinai, para onde Moisés havia subido. Fala-nos tu. E agora, nesse discurso que nós acabamos de ouvir, Moisés recorda esse pedido. Então aí ele anuncia. Tinha consciência que ele havia de morrer e que, no caso, Josué haveria de substituí-lo, mas ele não era uma pessoa assim da religião, ele era um guerreiro para a conquista da Terra Santa. Então ele diz assim: eu enviarei um profeta
Deus fala para Moisés, ele repete as palavras. Como tu, a ele deverás ouvir. Então, profeta como Moisés, autorizado a falar em nome de Deus, e em nome de Deus ele entregou a lei aos israelitas. E esse profeta seria um profeta de dentro do povo, não outros povos estrangeiros que tinham seus deuses e também os seus profetas, mas alguém do próprio povo. E a ele deverás ouvir. E aí vem uma ameaça para quem não ouvir, não é? Essa ameaça, ela trará, não é? Ela trará assim um castigo para o povo, né? Se eles não escutam os substitutos de Moisés, autorizados por Deus, e que não falam contra a aliança, mas a favor da aliança que Moisés intermediou com Deus e o povo de Israel, libertado do Egito, então é uma pessoa que não pertence à religião, não deve ser ouvida. E o Evangelho, ele é evangelista Marcos, que vai nos acompanhar durante todo este ano, que se chama na liturgia Ano B, e Jesus, então já tendo feito alguns milagres, cai lá, no sábado ele se dirige à sinagoga de Cafarnaum. Todo mundo queria escutar o que ele ia dizer. Nesse meio tempo, durante aquelas cerimônias, leitura daquele outro modo, talvez do próprio Jesus, vem uma pessoa que era possuída, transtornada, e começou a gritar: o que vens fazer aqui contra nós? Veja então, o poder do mal não é o poder de uma pessoa, de um ser, mas é algo que pega a coletividade. E então, esse mal é que Jesus veio para expulsar. E o Evangelho de Marcos, ele se caracteriza assim pelos milagres, vários deles, onde Jesus expulsa o mal, expulsa tudo aquilo que é contra a mensagem do reino de Deus. Então o mal e o bem não comungam, não podem coexistir. E nesse anúncio do reino de Deus é que Jesus vai se empenhar durante toda a sua missão. E Jesus, então, expulsa esse demônio, né, da pessoa que estava atacada por esse mal. E aí, Jesus dá a ordem, imediatamente, sacudindo a pessoa afetada, o espírito do mal sai e o homem fica curado. Então, Jesus devolve a pessoa ao convívio da família sã. Jesus veio para trazer saúde dos corpos e da alma. Este é o Jesus que é apresentado no dia de hoje neste Evangelho. Agora, o que tem a ver conosco este Evangelho e a primeira leitura? Começando com a primeira leitura, a gente tem presente, né, que uma autoridade como Moisés está falando, dizendo que depois dele vêm os profetas que vão falar na continuação dele em nome de Deus. E a esses profetas é que o povo deve ouvir. E haverá punição para quem não o escutar. Então essa, digamos, é o texto básico da primeira leitura. E o Evangelho mostra Jesus como quem tem autoridade. Nós poderíamos citar, eu acho uma frase muito bonita, a primeira frase da carta ou epístola de Paulo aos Hebreus. No passado, Deus falou a nossos pais de muitas e variadas formas pelos profetas.
ultimamente ele nos enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, a profecia, profeta como eu, e Jesus realizando esta profecia. Bem, então, palavra de Deus e a sua autoridade. Nós tivemos um pouco da experiência dessa palavra de Deus, sem dúvida, durante esse ano todo que passou, e mesmo agora, durante a pandemia, que ainda não terminou. Então, a palavra de Deus é a palavra de Deus escrita. Mas antes de ser escrita, ela foi falada por Jesus, pelos profetas, por Moisés, por toda a história da ação de Deus na história do povo de Deus. E esta palavra, a gente se pergunta, mas Deus não fala mais hoje? Fala sim. Deus fala pelos acontecimentos. Uma pergunta que eu deixo para a reflexão de vocês, né? Afinal, Deus me falou o que durante esta pandemia? Que experiência de Deus eu tive? O que ficou mais claro que eu devo fazer para seguir a Jesus Cristo? Como devo educar a minha família? Que valores eu tenho que resguardar? E como enfrentar esses novos tempos? É claro que a resposta vem da fé, da experiência que vocês tiveram de todo o sofrimento, e vem também da palavra de Deus que a gente lê em casa, reflete, medita, nas novenas. Agora, durante a Quaresma, nós teremos também a campanha da fraternidade e assim por diante. Então, escutar a palavra de Deus. Mas quem escuta a palavra de Deus, também escuta as pessoas. Tem tanta gente que nos diz palavras de ânimo, de conforto, traz reflexões boas para que nós possamos nos alimentar desta força. Então, a palavra de Deus, ela está sempre junto com o alimento principal, que é a Eucaristia. Mas a Eucaristia, ela é conduzida pela palavra de Deus. Para que nós possamos celebrar a memória da paixão e morte de Jesus, nós temos que ouvir o que Deus nos fala na vida e pela palavra que nós escutamos durante a liturgia. Então, renovemos a nossa fé, continuemos nos cuidando durante essa pandemia que não passou e ainda continua cada vez mais prejudicial, e também cuidando aquilo que nós escutamos de Deus, das pessoas, coisas boas que nós escutamos, vamos tentá-las colocar em prática. Que assim seja.